Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou o professor Sérgio Sarquis, professor de Matemática e Raciocínio Lógico aqui pela Rede Atualizar. Dando sequência ao nosso conteúdo, na aula passada nós aprendemos a resolver sistema de equações do primeiro grau utilizando um método chamado método da substituição. Nós vamos apresentar agora mais dois exercícios que envolvem o conteúdo chamado sistema e aproveitar esses dois exercícios para apresentar uma segunda maneira de resolver o sistema. Nós aprendemos na aula anterior o chamado método da substituição, onde você escolhia uma das equações, isolava uma das variáveis e substituía na outra equação. Pois bem, então agora a gente vai resolver o mesmo sistema utilizando um outro método, chamado método da adição. Então, como exemplo, vamos dar uma olhadinha na questão número 3, que você pode acompanhar aí na sua telinha. Ela diz assim: em uma sorveteria, o preço de 3 sorvetes e uma garrafa de água é de R$12. Ângelo comprou 2 sorvetes e 3 garrafas de água e pagou R$15. O valor de uma garrafa de água é: letra A, R$1, letra B, R$1,50, letra C, R$2, letra D, R$3. Então, como eu venho dizendo nas aulas anteriores, o que nós precisamos aqui é fazer a chamada interpretação de texto, onde eu vou transformar a linguagem escrita na linguagem matemática. E quando eu terminar de fazer essa transformação, nós vamos encontrar ou uma equação ou duas. E no caso de ter duas equações, você tem então o chamado sistema de equações. Então o texto diz assim: o preço de 3 sorvetes e uma garrafa de água é de R$12. Então vamos ver como é que eu posso representar isso. Vamos representar a variável sorvete pela letra S, sempre fazendo menção à grandeza que ela representa, né? S representa a quantidade de sorvete. E a garrafa de água, vamos colocar aqui a garrafa, vamos indicá-la pela letra G. Então, partindo dessa condição, vamos agora transformar a linguagem escrita na linguagem matemática. Ele diz assim: 3 sorvetes mais uma garrafa de água representam R$12. Tá, a primeira frase diz: 3 sorvetes e uma garrafa de água, R$12. Ângelo comprou 2 sorvetes e 3 garrafas d'água. Então, vou marcar aqui, ó. 2 sorvetes mais 3 garrafas d'água. E por essa compra, ele pagou a quantia de R$15. Ok? Então ele pergunta qual é o valor pago por uma garrafa de água. Então é isso que ele quer saber. Então na prática o que nós temos aqui é um conjunto de duas equações, duas incógnitas, formando então o nosso sistema. No caso, um sistema de duas equações do primeiro grau. Perfeito? Muito bem. Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos reescrever as equações e aplicar um método de solução. Na aula anterior, nós aprendemos o método da substituição. Por exemplo, escolho uma das equações e isolo uma letrinha.
Ao isolar uma das letras, ao isolar uma das variáveis, eu substituo na outra equação. Agora eu quero te propor um novo modo de resolver o sistema. Acompanha comigo. Eu tenho aqui 3s mais 1g igual a 12. E aqui eu tenho 2s mais 3g igual a 15. Seria muito legal, muito interessante, que na equação de cima, por exemplo, aparecesse o menos 3g. Por quê? Porque daí o menos 3g da equação de cima com o mais 3g da equação de baixo vão se cancelar numa eventual soma. Então, se eu quero que apareça menos 3g, eu uso o artifício matemático de multiplicar a primeira equação por menos 3. Então eu pego a primeira equação e multiplico ela por menos 3. Então ela vai ficar assim, ó. Aqui está o sistema. Vamos reescrever o sistema multiplicando a primeira equação por menos 3. 3 vezes 3 dá 9, menos 9s. G vezes 3 igual a menos 3g. E 12 vezes menos 3 é igual a menos 36. Muito bem. A equação de baixo continua igual. Essa eu não alterei. Então, nós continuamos colocando aqui, ó. E eu observo o seguinte. O menos 3g da primeira equação cancela o mais 3g da segunda equação. Isso numa eventual adição. Por isso que o método chama-se método da adição. Porque ao somar as equações, eu vou eliminar uma das variáveis. Percebem? Então, olha só. Menos 9s com mais 2s totalizam menos 7s. O menos 3g cancela o mais 3g. Então a variável g desapareceu do sistema. 36 tirando 15 sobram 21. Só que 21 negativo. Portanto, o valor da variável s será menos 21 dividido por menos 7. O que nos remete ao valor 3. Em outras palavras, encontramos o valor de cada sorvete. Então, cada sorvete vai nos custar R$3. Mas como a pergunta é o valor da garrafa de água, então agora eu pego esse valor, 3, relativo ao sorvete, e substituo em uma das equações, naquela que eu julgar ser a mais fácil. Você tem liberdade de escolher a equação que julgar ser mais fácil. Então eu venho aqui, no lugar da letra S, coloca-se o valor 3. 3 vezes 3 é 9. E, portanto, o valor da garrafa de água, por coincidência, também será R$3. Dessa forma, nós conseguimos encontrar o valor de S e de G, só que indo por um caminho diferente, que é o chamado método da adição. Perfeito? Então, no caso do nosso exercício, a resposta correta está na alternativa letra D. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Vamos para mais um exemplo. Vamos resolver agora a questão de número 4, que você pode acompanhar aí na telinha. Vamos lá? Vamos fazer a leitura do texto. Uma pousada
que dispõe de 60 quartos, alguns duplos, ou seja, para 2 pessoas, e outros triplos, ou seja, para 3 pessoas. Pode acomodar no máximo 162 hóspedes. Ponto. Quantos quartos duplos há nessa pousada? Então a leitura do texto nos dá a seguinte situação. Nós temos uma pousada Essa pousada, ela dispõe de quartos duplos e de quartos triplos. Ou seja, quartos que acomodam 2 pessoas, quartos que acomodam 3 pessoas. E o texto informa que a quantidade de quartos disponíveis na pousada corresponde ao valor 60. Então, vamos fazer o seguinte, representando quartos duplos por D e quartos triplos por T. D de duplos, T de triplos. E o texto informa que, no total, existem 60 quartos. Conclusão, se nós pegarmos quartos duplos mais quartos triplos, nós vamos encontrar o valor 60. Muito bem. Esses quartos estão aí para acomodar os chamados hóspedes. E no caso o texto informa que a capacidade máxima de hospedagem corresponde a 162 pessoas. Então vamos pensar um pouquinho. Em cada quarto duplo eu consigo hospedar 2. Em cada quarto triplo eu consigo hospedar 3. Então a capacidade de hospedagem fica assim caracterizada: 2D, porque em cada quarto duplo eu consigo hospedar 2, mais 3T, em cada quarto triplo 3, e o total de hóspedes 162. Perfeito? Então aí está o nosso sistema de equações, onde as variáveis, as incógnitas, agora são D e T. Agora eu vou resolver o sistema, encontrar o valor de D e T. E agora eu tomo a decisão de qual caminho será o melhor. Ou eu faço pelo método da substituição, ou eu faço pelo método da adição. Muito bem. Nesse caso aqui, eu tenho 2 opções para aplicar o método da adição. Eu posso eliminar a letra D ou eliminar a letra T. Então agora fica a seu critério. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a primeira equação e multiplicá-la por menos 2. Ao fazer essa multiplicação, o sistema passa a ser D vezes menos 2, menos 2D. T vezes menos 2, menos 2T. 60 vezes menos 2, menos 120. A equação de baixo eu mantive como ela estava. E agora vem o grande barato do sistema, né? Porque se nós somarmos as 2 equações, o menos 2D cancela o mais 2D. Menos 2T com mais 3T, sobra 1T apenas. E 162 tirando 120, forma 42. Olha a rapidez com que esse método resolve o seu sistema. Uma simples multiplicação, uma simples adaptação da primeira equação
fez com que a gente rapidamente encontrasse o valor de t. Agora eu escolho uma das equações, aquela que eu julgar ser a mais fácil. No caso, a primeira aqui é sem dúvida nenhuma a mais fácil. Substituo a letra D pelo valor que ela representa, a letra T, perdão, 42 para 60. Portanto, a quantidade de quartos duplos será 60 menos 42. Em outras palavras, nós teremos 18 quartos duplos. E é exatamente essa pergunta que o texto faz, né? Quantos quartos duplos há nessa pousada? Resposta: 18. Nós encontramos isso na alternativa letra A. Então, o que tem que ficar bem claro para você é o seguinte: você vai montar um sistema e você pode resolver esse sistema por dois caminhos. Um primeiro caminho chamado método da substituição, que nós vimos na aula anterior, e o outro caminho é o chamado método da adição, que nós estamos vendo agora. Você escolhe a forma como deseja resolver o teu sistema. É claro que dependendo do formato, dependendo das características de cada equação do sistema, é que eu vou tomar a decisão de ir por um caminho ou pelo outro. Mas qualquer dos dois caminhos chega-se no resultado do sistema. Ok, pessoal? Então até o nosso próximo encontro e um forte abraço. Tchau, tchau.